Eu me chamo Ana Paula. Eu me chamo Fernanda. Nós somos alunas do curso de Direito da Uninova FAP e vamos falar hoje sobre o direito à vida e sua eficácia. É importante que ela tenha toda a assistência, acessibilidade a isso, porque é uma coisa que acontece, tipo, sendo legal ou não, as pessoas vão continuar abortando. E elas precisam ter a segurança para fazer isso, porque o aborto clandestino, ele é uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Então eu acho que isso precisa ser mudado, sim. Não sou contra nem a favor, mas eu acho que é melhor evitar, né, do que acontecer o pior, porque do jeito que está aí o mundo, né, essas coisas que dessas meninas tudo abortando sem ter idade, sem poder criar, eu acho que é melhor fazer o aborto, eu acho. O aborto no Brasil hoje ele é uma questão de calamidade da saúde pública. Por quê? Nós temos números abomináveis de abandono parental. O número de mulheres que morrem fazendo abortos clandestinos é surreal. Então, seja por motivo religioso, que você seja contra, o Estado é laico. Pegam exemplos de, não daria certo no Brasil, porque os exemplos que utilizam são de países extremamente desenvolvidos. Portugal. Em 2007, Portugal legalizou o aborto. Houve uma crescente repentina, porém, nos últimos 10 anos, a queda no número de abortos foi estrondosa. Porque você tem mais planejamento familiar, que é o certo, que é a solução de fato. Só que como o problema existe aqui no Brasil, a gente tem que tratar da forma certa, que é agir em cima do problema, evitando a morte de mulheres brasileiras e assegurando o direito delas, primeiramente, à vida. Eu sou totalmente a favor, porque ela foi estuprada, ela não teve culpa, ela foi forçada a isso. E se for mesmo ela engravida porque ela quis, eu acho que ela deve arcar com consequências. Então, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Querendo ou não, legalizado ou não, acontece aborto e as pessoas que criminalizam o aborto são pessoas do Senado, que são homens que decidem sobre o nosso corpo, sendo que eles não têm útero. Então, a mulher ela deveria estar nesse cenário, estar decidindo sobre outras mulheres, em aceitar ou não, dar encaminhamento ou não a uma gravidez indesejada. Então, assim, eu acho que as mulheres elas têm opinião sobre o corpo dela, nossos corpos, nossas regras, e eu sou a favor do aborto. Mas eu sou contra o aborto. Por que eu sou contra? Porque o pessoal hoje em dia tem um negócio de dizer que meu corpo, minhas regras, né, as feministas e tal, mas eu acho que tem muitos meios de você evitar uma gravidez. Entendeu? Muitos mesmo, entendeu? Se você faz o filho, ali já é uma vida, você já gerou uma vida, entendeu? Então por isso que eu sou contra. Eu acho que se você não quer ter filho, você evita. Tem camisinha, tem DIU, tem várias formas, entendeu? De você evitar um filho. E aí, você é a favor ou contra a descriminalização do aborto? Bom, independente da sua opinião, todas as respostas dadas tratam diretamente de um direito fundamental, o direito à vida. Apoio à ditadura militar, no momento em que houve privação de direitos como direitos constitucionais, houve repressão, censura, tortura, a Constituição de 1988 ela veio como uma resposta ao golpe de 64. E em seu caput do artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Logo, o direito à vida ele foi expressamente contemplado na condição de direito inviolável. Bom, apesar dele ser um direito inviolável, dentro da própria Constituição e dentro do artigo 5º, eles trazem uma exceção. Lá no inciso 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Abordando a eficácia plena do direito à vida, a partir do momento em que entra na Constituição, deve ter aplicabilidade imediata, integral e direta,
Assim, para garantir o direito à vida deve existir também uma prestação positiva estatal, que é a obrigação por parte do Estado de atuar em razão da garantia de outros direitos fundamentais, como o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, integridade física e psíquica. Até porque, assim, esses direitos não tem como você ter um direito à vida plena. Por exemplo, se você fica doente, é óbvio que sua vida vai estar sendo afetada. Se sua integridade física, se alguém chega e lhe agride, sua vida também vai estar sendo afetada. E é claro que o direito à vida, ele tem que te proteger. Exatamente, ele surgiu para isso, para que tu pudesse se defender do Estado e até mesmo de terceiros. Ainda dentro da Constituição, lá no artigo 1º, no inciso 3º, ela vem trazendo como um de seus princípios a dignidade da pessoa humana. Logo, o direito à vida, ele tem que ser interpretado à luz desse princípio. Assim, não devemos encarar o direito à vida apenas no seu termo biológico. Também devemos ver que a vida ela tem um sentido biográfico e simbólico. Isso significa o quê? Que nós, durante a nossa construção, a gente é permeado pela cultura. Então, a gente tem, principalmente na questão do aborto, a religião, na questão própria da eutanásia, também tem a religião da transfusão de sangue. Ou seja, o direito à vida, ele não tem caráter absoluto, como diversos outros direitos fundamentais. Um dos maiores embates políticos e culturais que ocorre atualmente no Brasil é a questão do aborto. Até que momento aquele feto pode ser considerado uma vida? Onde fica a dignidade da mulher que está grávida, né? Porque é um princípio, como dito anteriormente, que está na Constituição, é regido pelo Estado Democrático de Direito, então é claro que ele também deve ser preservado. E a concepção da vida, ela está definida lá no Código Civil de 2002, que deve ser protegida a partir da concepção, e essa imposição ela vem sendo muito questionada, principalmente pelas feministas com o pró-aborto, pelas pessoas que são religiosas, que normalmente são as que guiam os pró-vidas. Nós, como mulheres acadêmicas de direito, trouxemos um especialista do direito civil, médico hospitalar, para discorrer sobre esse assunto tão conflituoso que é o aborto. Professora de Direito Civil aqui da Uninova FAP, sou especialista em Direito Médico Hospitalar e mestre em Direito e Gestão de Conflitos. A pedido das meninas aqui da turma do 3º bloco da manhã, eu vou falar um pouquinho sobre os conflitos que existem entre o direito à vida e a autonomia da mulher, no caso do aborto. Então, dentro dessa questão que a gente fala do direito civil constitucional e até mesmo do direito penal, o aborto ele envolve uma série de conflitos legais. A gente tem aqui o conflito entre o direito à vida, onde prevalece a vida, o vida é o bem supremo, o bem maior garantido pela nossa Constituição Federal, e por outro lado a gente tem também o princípio aqui da autonomia da mulher sobre o seu corpo, que a gente cai dentro do direito de liberdade, autonomia da vontade e a disposição que nós mulheres temos sobre o nosso corpo. Então, é algo que a gente vem debatendo há muito tempo, o STF vem se posicionando a respeito disso em questões que permitem o aborto em casos específicos por lei, em questões, por exemplo, do bebê anencefalo ou então em casos de estupro, que já é um grande avanço na luta dos direitos que as mulheres vinham reivindicando em relação à disposição do seu corpo. E a gente vai estar encontrando questões também que referem-se à dignidade da pessoa humana. Então, um grande argumento que as mulheres utilizam em relação à legalização do aborto é que é uma imposição que é colocada somente para nós mulheres. O homem, ele não tem essa possibilidade de carregar o feto, de ter uma gestação. Então, até que ponto a mulher vai ser obrigada a prover um bebê, a ter aquela criança, se ela não tem condições dignas para isso. Então, o aborto ele é uma realidade aqui no Brasil. Ele já acontece, só que ele acontece de maneira clandestina. Então, um dos argumentos que se utilizam bastante em relação à legalização do aborto é que, na verdade, a gente só teria como legalizar esse aborto, fazer com que essas mulheres pudessem realizar dentro de um hospital, acompanhados de médicos, de especialistas, e tendo aqui como exercer a sua autonomia plena da vontade sobre o seu corpo. Por outro lado, nós temos a questão do direito à vida. Então, quem deve proteger essa criança que vai nascer? O direito à vida dessa criança. Então, é um tema que vai continuar sendo discutido, o direito ele caminha para isso, a gente fala que hoje o operador do direito ele tem que estar ligado nas questões das novas conflituosidades,
E a possibilidade da mulher ter a via esse aborto legalizado no Brasil pode sim acontecer dentro de alguns anos, mas para isso vai ter que se discutir muito ainda, porque envolve questões culturais, envolvem questões religiosas sobre o direito à vida, sobre o papel da mulher na gestação e a questão também da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior na nossa Constituição Federal. Então vocês ainda vão ter bastante tempo para discutir, que se você for pegar o posicionamento dos tribunais há 10 anos é diferente do posicionamento de hoje, porque o direito está em constante evolução. Para que existam efeitos sociais, são necessários que existam também efeitos jurídicos. Então, tanto os pró-vidas como os pró-abortos, eles tentam garantir isto ou na legislação infraconstitucional ou na própria Constituição. Na Constituição existe a PEC 29 de 2015, que foi feita pelos pró-vidas. Essa PEC, ela traz no seu bojo a mudança do artigo 5º da Constituição, pois no artigo 5º, atualmente, está a proteção do direito à vida. A PEC, ela tenta afirmar a proteção do direito à vida desde a concepção. A PEC 29 de 2015 foi uma resposta da bancada religiosa a uma decisão no primeiro turno do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que o aborto até o 3º mês de vida não é considerado crime. O pró-aborto espera o julgamento da ADPF 442, que foi ajuizada pelo PSOL, com os argumentos de que os artigos 124 e 126 do Código Penal infringem direitos e princípios constitucionais da mulher. Para falar com propriedade, chamamos a professora Tereza, coordenadora de Bioética e Humanização do Instituto Uninova FAP. Eu considero que é um retrocesso muito grande, porque durante algum tempo, houve todo um trabalho no Brasil para que você pudesse considerar o desejo da mulher. Como que ela se sente? Se ela acha que ela deve ter aquele filho ou se ela acha que não. Seja no caso do estupro, seja no caso das crianças anacéfalas, em qualquer outra situação. Então, na minha opinião, é uma opinião pessoal, quem deve decidir em relação se deve fazer o aborto ou não deve ser a própria mulher. Não levar em conta aspectos de fundamentalismo religiosos. Então, a mulher, ela escolhe se ela quer ter o filho ou não. É uma decisão dela. E não vi uma lei, uma legislação dizendo que isso é errado ou que não é, que é pecado ou que não é, e que a mulher vai ser punida se assim ela decidir ou deixar de decidir ter o filho. Essa é a minha opinião. Sabemos que neste momento está tendo uma mulher que está fazendo um aborto clandestino, porque ela não vai poder e não quer ter aquele filho. Então nós vamos ter que deixar isso para a mulher decidir. Essa é a forma como eu vejo. Então eu sou completamente contra essa PEC 29, acho que é um retrocesso. Meu primeiro contato com o aborto não foi com o meu aborto. Eu tinha uma amiga, Carol, o nome dela. Um dia eu estava em casa e o telefone tocou, eu atendi, era a Carol no telefone com uma voz trêmula, estava nervosa. E aí eu saí correndo, e aí quando eu cheguei na casa dela, a porta estava aberta assim, tinha um racho de sangue. Ela tomou o comprimido quando chegou da escola e ela não imaginava que o efeito ia ser muito rápido. Eu tive duas experiências significativas. A primeira, eu tinha 19 anos, eu estava cheia de planos para a vida, estudar, trabalhar. E aí eu conheci um rapaz. E um dia ele me disse que tinha problemas de saúde e que não poderia ter filhos. Eu tinha um namorado, com quem eu já tenho uma filha,
Mas eu engravidei e eu não tinha a menor condição de ser mãe, eu trabalhava, estudava. Eu tava namorando um cara mais velho. Eu tava tão na contramão de uma gravidez que eu jamais teria pensado nisso. Minha menstruação tava atrasada 2 dias. Eu não ia perceber, sabe? Foi minha mãe que percebeu. Lembro como se fosse hoje. A gente tava tomando café da manhã, aí minha mãe me chamou num canto, assim, pro meu pai não ouvir, né? E falou, você tá grávida. Quando terminou a escola, eu comecei a trabalhar no call center. E aí, nesse call center, tinha um cara que eu flertava. E aí, a gente sempre tomava um chopp nas sextas-feiras. Nunca sozinha, só eu e ele. Tinha um grupo de amigos também que iam. E aí, num dia, ele perguntou se eu queria uma carona de volta pra casa. Naquele dia, fui estuprada. Ele transou sem camisinha. Quando ele terminou, ele fingiu que nada aconteceu, me deixou na porta de casa. As pessoas viam eu flertando, as pessoas viram que eu aceitei a carona. Como é que eu podia falar que eu tinha sofrido uma violência? Eu tinha parado de tomar pílula porque estava numa vibe natureba. Aí eu estava tentando usar diafragma, mas ainda não estava, enfim. Transei desprotegida mesmo e tal. E no meio da transa me veio, vou ficar grávida. Namorava fazia 2 anos um rapaz. E eu já tinha uma filha, já tinha 6 anos. A gente não tinha muita grana, né? Assim, para ter 2 filhos, porque, enfim. Aí ele foi querendo que eu virasse a mãe perfeita, uma mãe exemplar, que aí a gente começou a brigar um monte. E então eu não era a mãe que ele queria para os filhos dele. Eu liguei para o rapaz que eu tinha conhecido e falei que eu interromperia aquela gravidez. Liguei para minha mãe, que me disse que me apoiaria em tudo. E que me contou que muitas mulheres próximas já tinham interrompido a gravidez, inclusive a minha avó. Bom, enfim, aí eu fui fazer o exame e aí tava eu lá com aquele resultado incrédula, assim, eu olhava aqueles números, aquelas palavras e não acreditava. E aí voltei pra casa conversando com a minha mãe e ela me perguntou, e aí, o que você quer fazer? E eu falei pra ela, não quero ter filho, não quero. Eu não sabia que aborto era legalizado no caso de violência sexual. E eu logo cogitei ter o filho. Fui pra fazenda de férias, tal. Aí um dia eu acordei de madrugada, uma fome que Deus mandava. A hora que eu entrei na cozinha, assim, que bateu aquele cheiro da comida do povo que ia sair pro campo, né? Que é aquela comida forte mesmo, né? Arroz, feijão, carne, não sei o quê. Bateu, eu enjoei, eu falei, tô grávida. E já tinha me batido lá, né? Quer dizer, eu já tava meio... E agora o que eu faço, não sei o quê, blá. E sem apoio nenhum, né? Não tinha conversa com mãe, porque eu já estava mais velhinha, né? Mas, eu sou independente e tal. Não tinha parceiro, porque era uma trans eventual e tal. Bateu aquele desespero, eu falei, cáspita, e agora como faz? Eu falei, bom, tira, né? Tive que ter uma conversa super difícil com esse cara. E aí eu lembro que minha mãe ligou para uma amiga dela que ofereceu Citotec. E aí minha mãe ficou morrendo de medo. Eu nem tive medo, porque eu tava tão alheia a todo o processo, porque aquilo pra mim era tão absurdo, era tão... Eu tava tão incrédula, porque eu me cuidava. O único deslize que eu tive uma vez, eu tomei a pílula no dia seguinte. Tipo, como assim eu tava grávida? Eu poderia falar algumas justificativas em relação à pílula e camisinha, mas toda mulher sabe que a gente tem o risco de engravidar, né? Eu tenho reações horríveis à anticoncepcional. Tenho dor de cabeça fortes, náusea. E naquele dia a gente simplesmente não tinha camisinha.